Olá, meu irmão, minha irmã. Seja sobre a sua vida a preciosa, a grandiosa, a extraordinária graça de Deus. Recentemente nós meditamos na palavra de Deus sobre o significado da Páscoa. Naquela ocasião nós pensamos sobre 4 características da Páscoa, o que a Páscoa significa, o que a Páscoa representa. Seguindo a leitura de Êxodo, eu gostaria de meditar com você mais uma vez nesse texto, mas gostaria de pensar em outra aplicação, em outra lição para as nossas vidas. Eu queria ler para você o versículo 23 do capítulo 12 de Êxodo, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Hoje nós somos filhos de Deus. Somos crentes em Jesus Cristo. Um dia ouvimos o Evangelho, aquela palavra penetrou no nosso coração, nascemos de novo. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre nós, nos selou, e agora estamos vivendo diante de Deus como filhos amados, filhos por adoção, sendo santificados, sendo aperfeiçoados por Ele todos os dias. Eu tenho certeza que se você fizer uma avaliação da sua vida e comparar a sua vida com a vida que você tinha antes de conhecer a Cristo, você com certeza, assim como eu, chegará à conclusão de que sua vida é totalmente diferente. Graças a Deus por isso. Isso é o efeito da obra de Deus em nós. A palavra de Deus diz, Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou e o Senhor terminará essa obra que Ele iniciou em nós. Mas o que eu quero dizer para você é que nada disso seria possível. Nós não estaríamos hoje na presença de Deus. Não teríamos a liberdade que temos hoje de falar com Deus. Não teríamos hoje esse privilégio de nos relacionarmos com Deus como nos relacionamos se não fosse pelo sangue de Jesus. Deus leva isso muito a sério. O pecado é algo gravíssimo. Para nós não, porque nós somos criaturas imperfeitas e a nossa visão das coisas espirituais também está deturpada pelo pecado. Mas, com certeza, é muito importante que pensemos ou nos deixemos influenciar por aquilo que a palavra de Deus diz acerca do pecado. E o pecado é algo muito grave. O pecado afronta a santidade de Deus. Pecado é rebeldia, pecado é rebelião contra Deus. Seja ele um pecado menor ou um pecado maior, seja algo simples ou algo um pouco mais complexo, pecado é pecado. E o pecado leva Deus a aplicar sua justiça. A justiça de Deus é severa, muito severa. Mas, como eu disse anteriormente, nós só estamos hoje na presença do Senhor porque um dia Deus puniu o meu e o seu pecado em alguém. E esse alguém derramou seu sangue. A Bíblia diz em Hebreus 9, 22, que quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu e você hoje estamos na presença de Deus por causa do sangue imaculado, perfeito de Jesus Cristo sobre nós. Por isso, quando a ira de Deus se manifestar nesse mundo, ela passará por nós. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou. O sangue de Jesus Cristo está presente em nós, tornando-nos pessoas aptas para receber o céu, para receber esse presente maravilhoso que o Senhor reservou para aqueles
que crerem no seu Filho amado. Por isso eu gostaria, meu querido, minha querida, nessa manhã, de fazer uma oração. Quero convidar você a orar comigo, agradecendo ao Senhor pelo sangue precioso de Cristo que está sobre nós, porque é esse sangue que impediu o Senhor de aplicar em nós a sua justiça. Você quer realmente saber qual o tamanho dessa justiça, ou qual é a gravidade do pecado que levou Deus a aplicar sua justiça em Cristo? Olhe para a cruz. Veja o que Jesus sofreu e você terá condições de entender, de imaginar como o nosso pecado é algo grave para Deus. É só você olhar para a cruz e tudo o que ela trazia de sofrimento para aqueles que eram condenados à morte de cruz. Então, para que você possa ter um vislumbre da gravidade do seu pecado, da gravidade do nosso pecado, é preciso que olhemos para a cruz. Lá estava alguém inocente, alguém que não tinha culpa, derramando o seu sangue para que um dia a ira de Deus não venha sobre nós. Somos salvos, recebemos a graça de Deus. O nosso nome está inscrito no livro da vida por causa do sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, o seu pecado, diante da face de Deus. Ore comigo. Senhor, nós agradecemos por Jesus Cristo. Obrigado por aquele sangue precioso que foi derramado por nós. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. E obrigado porque em Cristo somos hoje aceitáveis a Ti. Nós agradecemos em nome do seu Filho. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.